Boa tarde, 5ASEC. Um prazer falar com vocês mais uma vez. Eu aqui, Fernando Toledo, vice-presidente de operações, head da 5ASEC. E vamos aqui mais uma vez produzir um podcast especial para vocês. Dessa vez eu estou acompanhado de uma franqueada nossa, que é a Tereza, de Brasília. Tereza, eu quero te agradecer pela presença, pela oportunidade de poder conversar um pouquinho. Nós vamos aqui trazer um enredo, um tema para falar sobre isso, mas antes de entrar no tema, eu queria que você pudesse falar um pouquinho, né, sobre quem é a Tereza. Já falei que a tua loja é em Brasília, mas se quiser falar especificamente onde, quanto tempo você está na rede, pode se apresentar um pouquinho? Oi, pessoal. Meu nome é Tereza e eu tô na rede há 12 anos, né? Por um acaso apareceu a lavanderia e eu tive que pegar com todas as minhas forças. Ficamos na 114 Sul, Asa Sul, em Brasília. E no nosso Instagram tem como você chegar lá. Que legal, Tereza. 12 anos de casa é um tempo considerável. Isso dá para você uma credencial de experiência, de conhecimento dos processos do nosso negócio. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a tua presença aqui. E eu trouxe a Tereza para conversar conosco, porque a gente tem um tema bem especial para debater aqui. E eu tenho certeza que a Tereza vai poder contribuir bastante. E antes de passar alguma pergunta ou a palavra para ela novamente, eu queria fazer um enredo, uma introdução a esse tema. Quando nós olhamos o NPS da nossa marca, que é a nossa pesquisa de satisfação, da qual a gente utiliza a metodologia do NPS, que é uma metodologia de mercado, que vem do inglês, né, o Net Promoter Score. Então, nós utilizamos dessa metodologia para olhar a satisfação da nossa rede. E grandes empresas do mercado utilizam essa metodologia. Na verdade, a maioria delas. E nós, enquanto marca, temos um NPS muito bom, Tereza. Eu, antes de vir para cá, por óbvio, fui estudar os números, né? E o nosso NPS hoje, a gente está na casa de 83. É um NPS de 83. Vai de 0 a 100, a gente está com 83. Ou seja, é uma pontuação NPS boa e acima da média de mercado. Tá? A gente pega aí empresas de primeira linha, como, por exemplo, empresas de tecnologia. Nem todos do nosso segmento utilizam essa metodologia, então eu vou usar empresas que utilizam muito dessa metodologia, especialmente as tecnologias. Você pega a Apple, que é completamente voltada para conceito, para a experiência do cliente, né? É uma referência naquilo que faz. E em linhas gerais, nos últimos anos, a média do NPS de uma Apple era na casa de 60, 65. Né? Então veja, a gente tem um NPS de 83, é um NPS bem alto. Isso mostra que nós, enquanto rede, estamos fazendo um trabalho muito bom. No entanto, no NPS, você tem a régua das respostas e aqueles que têm uma resposta abaixo da nota 6, que seria 60 para baixo, ou 6 para baixo, quem responde abaixo disso, ele é considerado um detrator, digamos assim, é alguém que ele não promove a marca, né? Então, esses normalmente eles respondem e eles colocam algum tipo de comentário, feedback, né? Olha, não estou contente por isso, aquilo. Então, a gente tem 83, é muito bom, mas tem uma margem ali, um percentual de pessoas que estão respondendo, que estão insatisfeitos com alguma coisa. Quando a gente abre os dados do NPS, a gente vai olhar esse alguma coisa. Hoje, isso vai variando ao longo do tempo, mas hoje a gente tem 4 itens que refletem lá dentro. Né? O primeiro deles, né, é a questão do atendimento. Então, algumas pessoas ainda não se sentem plenamente bem atendidas. Tá? Então, por isso que a gente vem muitas vezes fazendo os treinamentos, falando, temos universidade corporativa para poder estimular o franqueado cada vez mais ter um atendimento de primeira linha para o nosso cliente. Depois eu vou mencionar aqui a questão da qualidade do serviço. Alguns dos nossos clientes ainda reclamam da qualidade do serviço. E muitas vezes, quando a gente vai no detalhe, o problema não é nem tanto a qualidade em si, mas também está, de certa forma, amarrado com o atendimento, porque é o alinhamento da expectativa no balcão.
Então a pessoa estava esperando que determinada mancha iria sair. E aquela mancha não sai. Só que às vezes a gente esquece, a gente peca de não informar isso para o cliente, né? E não fazer anotação no ticket. Então ele atribui isso à qualidade. Muitas vezes não é. De vez em quando o problema pode ser qualidade mesmo. Um erro operacional, a equipe está sujeito, né? Eventualmente vai acontecer. Aí em terceiro lugar a gente tem a questão, que é o nosso tema do debate aqui hoje, né, que nós vamos falar aqui sobre o prazo médio do atendimento, ou tempo médio do atendimento, como indicador a gente chama na rede de TMA, né, o tempo médio do atendimento. E por fim vem uma questão sobre estrutura de loja. Eventualmente o cliente vai reclamar de alguma questão de estrutura de loja. Mas deixando os outros de lado e pegando na questão do tempo médio do atendimento, vou trazer mais um dado aqui para contribuir e depois eu vou passar para a Tereza, ela vai poder contribuir conosco. Nós, anualmente, fazemos pesquisas de mercado, né, com apoio da área do marketing. E quando a gente pesquisa o cliente, a gente tem uma das perguntas lá sobre o que influencia o cliente na hora de tomar a decisão de compra. E não somente aqui, mas por outras empresas e franquias que eu já passei, a gente tem a tendência de imaginar que o que influencia o cliente é o preço. E quando a gente vai olhar a resposta da pesquisa, o preço ele vem em sexto, às vezes sétimo lugar. Mas o tempo de atendimento, ele sempre está ali nos top 3 também. Então vejam, né, que o tempo de resposta, o tempo de atendimento para o cliente, ele é extremamente importante para o sucesso do nosso negócio. E aí eu vou dividir o tempo do atendimento em duas situações também que são importantes se considerar. Você tem o tempo médio do atendimento no sentido de comprometer um prazo com o cliente. Olha, aqui na minha loja você recebe em 48 horas. Olha, aqui na minha loja você recebe em X tempo, né? Mas muitas vezes a gente alinha um prazo com o cliente e não cumpre aquele prazo alinhado. Aí é pior ainda, porque ele está numa expectativa e você frustra aquela expectativa. Nós tivemos aqui um dos podcasts recentemente, em que estava o Fábio, mais alguns franqueados, né? E o Fábio relembrou que a nossa rede, quando chegou no Brasil em 94, uma das características das quais a gente se diferenciava do mercado é porque a gente batia na tecla e falava, inclusive, para a mídia, de que na 5ASEC nós entregávamos roupas em até 24 horas. E isso foi se perdendo ao longo do tempo. E nós chegamos no estágio em que, poucos anos atrás, nós estávamos com um TMA, um prazo médio do atendimento, um tempo médio do atendimento, acima de 8 dias como rede. Então, tinha uma fatia que fazia bem, estava baixinho ainda, mas tinha muita gente fazendo muito alto. E aí, às vezes, a gente pode pensar assim, mas Toledo, será que esse realmente era o prazo médio? Não é porque a roupa está ficando na loja, não está dando baixa, ou porque vem uma peça como o tapete ou outro que puxa esse tempo, ou porque eu tenho delivery e faz mais tempo, né? Toma mais tempo para fazer toda a cadeia do delivery. Pode impactar, é verdade, mas existem mecanismos para a gente equalizar e chegar num prazo médio, num tempo médio melhor. Tanto é que nós saímos desse 8 e alguma coisa como rede, e hoje a gente está em 3,6 como rede. Olha que evolução. Nossa. Né? Porque veja só, eu escutei certa vez uma frase que dizia assim, ó, onde coloca-se ênfase, obtém-se o resultado. Então aquilo que a gente começa a enfatizar, sim, a gente passa a perceber aquilo, né? A equipe também, né? E a equipe, e aí daqui a pouco isso passa a ser parte da nossa cultura, né? Então, nós tínhamos esse problema, um prazo médio muito elevado. Hoje, felizmente, a gente está em 3,6, mas eu entendo que a gente ainda tem bastante franqueado com possibilidade de melhoria. E a Tereza já falou um pouquinho comigo aqui nos bastidores, né? Que não é só o processo operacional interno, mas também como que ela mexeu no sistema em termos de disponibilização e tudo para poder chegar no resultado que ela teve, que eu vou contar para vocês aqui agora e depois vou passar a bola para ela. Então a Tereza vai poder falar melhor, mas hoje o tempo médio de atendimento na loja da Tereza, ela bateu 1,7. É isso, Tereza? Isso. 1,7. Não sei se vou repetir, mas consegui, né? Conseguiu. A equipe conseguiu e mostrou que é possível. O primeiro passo foi dado. Sim, né? sim. Então, um resultado fantástico. Eu quero primeiro te parabenizar por isso. E aí, Tereza, eu queria que você pudesse compartilhar um pouco pro pessoal que está nos assistindo, né?
Para você, o que está significando ter hoje na tua operação a ciência de que, poxa, você tem um prazo médio de 1,7? O que você viu de vantagem nisso tudo? Como está sendo para você e para a equipe? Olha, isso aconteceu mês passado, né? Em outubro. E eu realmente fiquei bem surpresa quando eu vi aquilo. Nossa, gente, vocês não imaginam o quanto vocês conseguiram. Porque é um trabalho da equipe, não é um trabalho meu. Eu tô atrás, mas elas que correram atrás. Para isso, claro que a gente sempre joga com aquela história, ó, qual a sua minha recompensa? Né? O que vocês prezam mais? Aí elas, nossa, nós precisamos de tempo. Né? É um trabalho que tal dar o sábado, que é 4 horas? Aí elas falam, ó, topamos, né? Mas sempre a loja em primeiro lugar. Esse sábado vai ser dado para a equipe, caso conseguisse, e a nossa, começamos com 3, né? Porque a gente estava com 4. Logo que começou a ter esse acompanhamento mais próximo. E a gente acompanhou, que tinha gente com 8, que tinha gente nunca abaixo de 3, era a média 4 e 5. Nosso tempo razoável, a gente sempre quis entregar com 3 dias, isso era uma das minhas metas, e elas sabiam disso. Mas tem essas peças que vão se perdendo e que talvez contribuíam para aumentar esse prazo. Bom, então elas pegaram isso, falando, não, nós precisamos do sábado. Só é concedido dentro da prioridade da loja. Se na sexta-feira não estiver tudo alinhado, se a TOL for sair e não tiver tudo lavado, ela não sai. Né? Tem uma escala, mas a passadoria, vai sair uma passadoria, tem que estar tudo resolvido, senão não sai. Então, botando muito claro que o mais importante não é a folga delas, é importante porque faz parte do jogo, mas o tempo que vai ser dado aquilo, a loja que vai decidir, né? Então, isso tem que ficar muito claro. Foi colocado e elas começaram também a ver o quê? Mas a gente faz tudo certinho e esse negócio não abaixa? Vamos verificar o seguinte, que de um dia para o outro, muitas peças ficavam sem disponibilizar. E aí nós pegamos essa informação. Tem que ser disponibilizado o mais rápido possível. E se você passou às 10 horas da manhã e só foi disponibilizar às 18 horas, que é a hora que acabou um pouco o movimento, isso também está afetando na liberação, né? No teu TMA. Aí elas começaram a ficar ligadas. Não, e elas mesmas falando de um mês para o outro, melhorou? Melhorou. Né? E aí, quando eu dei a notícia, gente, eu não estou acreditando, 1,7, nem eu acredito. Elas falaram, mas a gente talvez não consiga, porque rodou tão direitinho. E outra coisa que também incentivou, o cliente recebe o WhatsApp falando que a peça dela... Quando você lança a disponibilização. Poxa, às vezes, ele entregou 8 horas da manhã, já estava disponibilizado 1 hora da tarde. Que legal. Mas nós não falamos isso para ele, porque se eu falar que ele vai receber, a não ser quando é uma coisa mais urgente, aí a gente fala, não, arrumamos e fazemos até o final do dia. Você não gera uma expectativa, você surpreende. É importantíssimo, exatamente. Inclusive, na hora que recebemos alguma coisa, a gente sempre fala, olha, aqui é o melhor local, se a gente não conseguir fazer esse serviço, em nenhum outro local vai acontecer. Mas eu não posso dar garantia. Então, abaixamos um pouco a questão da expectativa. Porque se ele chegar e falar, inclusive eu falo, tem manchas que eu falo que vai sair e não sai. Tem manchas que eu falo, sai e não sai. Então, eu já aprendi, falo para o meu cliente. Não é assim. Você tem que ter consciência disso, vamos fazer o melhor. Então, é um envolvimento da equipe que precisa também tirar essas 4 horas com a família, que é muito importante, foi uma troca muito bacana, e não é troca de financeira, porque tem uma hora de tanta meta, que você também fica cheio de meta para pagar. E não é só o financeiro que encanta, né? Exatamente, olha, é o tempo delas de passar com o filho, de dar uma assistência maior na residência, na casa. Então, eu acho que isso gerou muita satisfação. Elas estão muito animadas. Esse mês, certamente, não, talvez, pelo andar da carruagem, eu estar aqui, a gente não consiga algumas coisas, né? Mas elas já sentiram esse gostinho, né? Sem dúvida. De 1 dia, 7 dias, nossa, foi uma vibração. Pizza para todo mundo aí, né? Então,
É isso, é incentivar mesmo, mas precisa estar tudo andando direitinho, né? Que legal, Tereza. Então veja só, né? Você mencionou aqui que chegou a registrar 4 lá, hoje está 1.7, né? E olha só, você trouxe uma questão de incentivo para a equipe. Então, tô aqui fazendo um resumo para o franqueado pegar a mensagem. Você não só trouxe um desafio, gente, a gente está aqui em 4, 3, a gente pode chegar melhor que isso. Talvez você não imaginava que ia bater 1.7. Não, né? Pegamos os 3, a minha meta era, tem que ser 3. Aí eu vim em algum momento, não é mais 3 a meta da franquia, é 2.5. Falei, gente, a partir de hoje passou para 2.5. E entendam que as metas podem ser mexidas, para até ser um desafio para eles. Sem dúvida. Porque senão... Você foi elevando a barra e elas surpreenderam, porque chegaram no 1.7. Então, você trouxe o desafio, né, para elas, conscientizou elas de que era possível, mas na sequência você falou assim, opa, pera lá, se eu quero que a equipe venha junto, eu vou incentivar eles também. E eu gostei muito da tua ideia, porque, como você falou, às vezes a gente pensa só no incentivo financeiro. Você trouxe um incentivo que é diferente, que envolve tempo. Eu não trouxe, elas pediram. Que legal. Aí eu falei, meu Deus, é isso mesmo, vamos... Mas botei muito claro que a loja é o mais importante. Mais um ensinamento, você ouviu a equipe. Sim, ouvi. Né? Isso fez toda a diferença. Isso é importante, porque às vezes a gente está dando para eles uma proposta que não é o que eles querem. Não fez diferença. Isso fez diferença. Olha que legal. Então, mais um baita do ensinamento aqui da Tereza para nós, né? De escutar a equipe na hora de ser propositivo em relação a uma meta, um desafio. Qual é o resultado esse? Mas o que eu quero? Eu quero isso. É diferente do que eu pensei. Porque a gente só fica pensando dinheiro, 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 dinheiro. E às vezes, a maioria das vezes é porque a gente precisa de dinheiro mesmo e o dinheiro está curto. Mas, se você conseguir conciliar com outras coisas, objetivos da equipe, eu acho que... E isso mostra a eficiência e eficácia, porque você escutou elas, você colocou o que elas queriam como um incentivo. Nunca achei que iam conseguir. E elas conseguiram. Elas correram atrás e chegaram 1.7, pessoal. Isso é incrível, tá? Nós temos aí a Mayumi, que é referência, né? Ela tem um TMA muito... baixo, né? Se eu não me engano, da Mayumi era 1.5. E nossas peças estão aumentando também. Então, com mais volume e um tempo médio, né, reduzido. Aí a Tereza tocou num outro ponto que é muito importante, né? Importante por várias razões. A disponibilização de peças. Sim. Primeiro, nós somos uma rede. Como nós somos uma rede de franquias, a gente... o reflexo de tudo que a gente faz vai direto na nossa marca. Né, que está aqui na tela. Agora, certas coisas para a gente pensar se a gente está indo bem, se a gente está indo mal, para a gente pensar estratégia, como é que a gente vai investir o nosso dinheiro do marketing melhor no próximo ano, etc. A gente precisa ter dados, a gente precisa ter números, né? Que esses dados bem manipulados, eles vão se transformar em informação para que nos apoie na tomada de decisão. E nos ajudam também. Né? E ajudar vocês, retroalimentar. E às vezes pode ser que o franqueado tenha aquela impressão assim, poxa, mas aí a gente sabe que é difícil. Tô pegado ali, volume grande na loja e eu ainda tenho que fazer mais uma etapa que é a disponibilização. Só que se você não faz, você não vê o teu número, você não consegue ter a certeza, você tem um feeling, mas certeza você não tem. E se você não faz, e se o vizinho não faz, e se o outro da cidade do lado não faz, e de repente ninguém faz, qual que é o tempo médio da 5 a SEC? A gente não sabe. A gente tem como saber. Então a disponibilização, ela ajuda o franqueado, ela ajuda a marca como um todo para que a gente possa ter ações para poder ajudar a equipe de forma operacional. E outra coisa também que eu senti, o retorno do cliente, isso faz muita diferença. Ele entregou um dia, no outro dia está pronto, aí ele já vem com um pouco mais de roupa. Sem dúvida. Então ele acompanha também o nosso desempenho. Ele fala, não, quando eu precisar, eu sei que com 2 dias, um dia, a minha roupa está pronta, então eu vou viajar, eu preciso ir lá, eu vou lá na 5 SEC, não vou em outro local. Né? Fantástico. E você tocou num ponto bem importante que eu quero estressar ele mais um pouquinho, né? Então a Tereza falou, quando ela passou a fazer a disponibilização de peças, ela automaticamente gerou um recurso muito importante dentro da loja, que é o impacto no cliente final, que foi o quê?
disponibilizou, vai a mensagem automática de WhatsApp para o cliente. O WhatsApp foi muito bacana, a gente gostou muito e eles também. Isso que eu ia te perguntar, o feedback do cliente de receber o WhatsApp ali e falar, nossa, já me avisaram da roupa. Temos a resistência, né? Tinha a resistência tal do e-mail, que eles não queriam dar e não sei o quê. E aí agora eles recebem, né? Tudo por WhatsApp, a gente não perturba muito eles, né? E tá no automático ali, opa, minha roupa tá pronta. Né? E eu imagino que muitos até se assustam, né? Porque tava numa expectativa maior, e aí de repente chega o WhatsApp e já tá pronto. Nossa, que bacana. Aí vai lá, pega e leva mais alguma coisa. Ou pelo menos já fica gravado que o seu serviço vai estar pronto em 2 dias. No outro dia, no final do... Ou no mesmo dia, no final do dia. Porque se eu peguei, lavou, passou e... Ele já foi avisado, meu Deus do céu, o cliente realmente gosta disso. Que legal. Mesmo que ele não vá pegar. O dia dele ir na lavanderia é no sábado. Mas ele gosta de saber que está pronto ali. É de segurança, né? É isso, você surpreende e encanta o cliente, né? E aí, Tereza, a gente está chegando no final aqui, não vou tomar tanto do seu tempo e também não deixar tão longo para que os nossos franqueados possam assistir ali, que eu sei que o tempo é corrido, né? Não. Mas eu queria só reforçar alguns pontos, né, que são super importantes. Então, a Tereza nos ensinou algumas coisas preciosas aqui, né? A questão de escutar a equipe, a questão de trazer um incentivo para a equipe com base no que eles deram de feedback. Ela nos ensinou aqui a importância da disponibilização, o recurso do WhatsApp que vai surpreender o cliente lá na ponta, né? E além disso, se você tem dificuldade, se não sabe o processo de disponibilização, conta conosco, entre em contato com a nossa equipe de treinamentos, tem lá no portal a solicitação de treinamentos. Nós vamos ter um dos treinadores aqui, Mari, Erondina, Johnny, Luzia, seja quem for, para apoiar você e te ajudar a entender o correto processo de disponibilização, né? Além disso, se você também não faz inventário de peças, é importante fazer inventário de peças, porque de vez em quando, né, a gente já conversou com franqueados que foi descobrir que a peça estava lá dentro da loja há 3 meses, 6 meses, né? Acontece, então a gente precisa ter um inventário de peças com regularidade. Uma oportunidade de você voltar, o cliente voltar. Ih, a minha peça, ó, sua peça tá aqui há muito tempo e tal, vem pegar. É isso. Né? É isso. Então, acima de tudo, a gente passa uma mensagem de organização. Sim. Né? Então, pessoal, esse foi o nosso bate-bola de hoje. Eu quero agradecer demais aqui a presença da Tereza, nossa franqueada de Brasília, que cedeu o precioso tempo dela para compartilhar esse testemunho aqui. Eu tô no MBA, conosco. Hein? Parei para vir aqui. Então é mais um elogio, porque tendo 12 anos de casa, ela está aqui essa semana em Barueri, participando com a gente de mais uma edição do MBA, ou seja, né, ela poderia estar numa posição de repente falar assim, 12 anos, eu já sei de tudo. Não, ela está aqui enchendo mais o copo dela com informação, né, trazendo mais ânimo, mais motivação, e tenho certeza que está gostando, né? Depois a gente faz um depoimento sobre o MBA também. Mas, Tereza, muito obrigado, foi um prazer receber você aqui. Tá bom? Tchau. Quer mandar uma mensagem final pro pessoal? Fica à vontade. Gente, cuida. Pode disponibilizar logo que o resultado aparece. De várias frentes. Não é só essas que a gente falou. Se eu for parar aqui para pensar, tem outras coisas que facilitam bastante e melhora, né? A percepção do cliente sobre a 5ASEC. Sem dúvida. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Um grande abraço para todos vocês. Tereza, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você. Até a próxima. Bye, bye.